O Sem Censura de hoje traz para vocês os seguintes convidados. Nós estamos com o Marcelo Moutinho, que está lançando o livro Ferrugem. São contos que mostram personagens, aqueles que nós encontramos todos os dias na cidade do Rio de Janeiro. Vamos aqui para Madureira de novo, porque esse rapaz é de Madureira, é isso, Marcelo? Sou de Madureira, ali, Carvalho de Souza, do lado de cá do viaduto. Mas as lojas do meu pai, tudo era ali a 100 metros do Império Serrano. O botequim que meu pai frequentava ali, bebia com o Roberto Ribeiro, era ali na Carvalho de Souza também, já na parte comercial, né, na parte onde ficam as lojas. Marcelo, você não fez música que nem o Toninho, acabou fazendo literatura. Sim. Desde sempre, né, Marcelo? Sim, desde depois de formado em jornalismo, que eu achei que aquele registro jornalístico não dava conta das coisas que eu queria falar. Né? Mas eu acho que ultimamente, nos últimos 3 livros sobretudo, e nesse particularmente, teve uma inflexão dessa busca de falar daquilo que eu achava que a literatura contemporânea brasileira não estava falando, que é isso que a gente chama de homem comum. Né? Em geral, a gente tinha livros falando sobre o drama do escritor, ou o drama de um jornalista com crise ética e tudo mais. E eu queria falar da trocadora de ônibus, do menino que morava ali perto da Rádio Nacional, cujo avô tinha trabalhado lá, de uma caixa de supermercado, quer dizer, desses personagens com os quais a gente esbarra diariamente na rua e que me parecia que não estavam contemplados nos contos e nos romances contemporâneos. Mas você inventou todos eles, né? Inventei todos eles. Não, são historinhas ótimas. Tem uma que eu gosto muito, que é... Eu não posso contar, né? Porque é aquela spoiler, do... pode. Que é da AIDS, e eu acho muito impressionante. O Três Apitos. A gente falou tanto em Noel Rosa aqui, esse conto é um conto inspirado em Três Apitos, do Noel, né? Só que eu transfiro alguns sinais, quer dizer, aquela funcionária que Noel esperava, que ele na letra conta, ela vira uma caixa do supermercado Extra, que é onde hoje está, é o Extra. onde era a fábrica, onde era a fábrica da letra. Exatamente. E os apitos, que eram os apitos da fábrica, se tornam contemporaneamente os apitos do celular, que avisam ela na hora de tomar o remédio para o HIV. Quer dizer, é uma reconstrução contemporânea desse conto, mais dialogando com a música, porque alguns contos aqui dialogam com a música o tempo todo. Sim. Marcelo, muitos dos nossos escritores, eles falam do carioca, desse cotidiano carioca, muitos dos nossos escritores famosos, e ainda agora a gente falava do Lima Barreto aqui também, né? Sim. Você tem inspiração também nesses escritores? Sim. O João do Rio, sobretudo, foi uma referência, mas isso mais para os meus livros de crônica, porque ele tinha uma relação com a rua, né, que era uma relação que eu gosto muito de trazer para a minha literatura. É que eu falo assim, gosto de fazer essa literatura com o pé na rua. Não uma literatura para dentro, mas para fora. Né? A literatura de quem anda na cidade e, no sentido da literatura, dá uma certa eternidade às coisas que são transitórias na cidade. O Baudelaire, quando escreveu sobre a Paris da época dele, ele falou que a cidade envelhece mais rápido que o coração mortal. E eu acho essa frase muito própria, assim, ela é muito apropriada, porque... a gente tem uma relação com a cidade, de um bar que a gente bebia, de uma praça que a gente frequentava, de uma loja em que a gente ia. Em geral, essas coisas se transformam e a gente não consegue dar conta dessas transformações. A gente tem uma relação afetiva com esses lugares, então talvez a literatura seja o lugar de tornar essas coisas... de fazer com que essas coisas não morram. É difícil falar dessas pessoas fugindo do estereótipo? A gente tende a cair no estereótipo, assim como... Quando a gente fala do Rio de Janeiro, muitas vezes bota a imagem de uma praia ou bota a imagem de alguém tocando samba. Só que essas pessoas, no meu livro anterior tem a história de um mestre-sala, por exemplo, que vira, depois de certa idade, a pessoa que limpa o banheiro da quadra. Né? Por quê? Porque são pessoas que têm suas vidas e vidas interessantíssimas. E a gente tende a fazer alguns registros assim, na literatura brasileira que são curiosos. Quando você fala da periferia, das áreas suburbanas, o registro em geral é um registro ficcional de violência. E quando você fala das áreas nobres da cidade, o registro em geral é um registro de relações amorosas, de perda, como se esses assuntos não tivessem amalgamados o tempo todo. Né? Como se nas áreas de classe média baixa, que é o que eu tematizo no livro, não existisse relações amorosas, relações de perda, relações de encantamento, de alegria e de dor. E a tua literatura tem essa tendência de fugir desse estereótipo, então? Totalmente. Mas você tem também a tendência de falar do que você conhece, né? Você não se aventura... Você não vai contar a história do presídio de Manaus. Mas você às vezes eu vai... faço pesquisa. Por exemplo, no conto que encerra o livro, que chama-se Dezembros, é um conto sobre esse personagem que quer saber quem foi o avô.
porque a família dizia que ele trabalhou na Rádio Nacional, na época áurea, mas ninguém dizia para ele o que o avô fazia. E o avô, a partir de determinado momento, para de falar. Ele só canta. Canta as músicas do Erivelto Martins, aquelas músicas da época áurea da rádio. Então, em 3 momentos, esse conto, no primeiro é uma redação dele muito pequena, depois ele já com 17 anos, depois ele já adulto, quando ele herda essa casa que o avô teria comprado. E ele vai descobrir, eu não posso dizer o que o avô era na Rádio Nacional. Só quem leu sabe. Mas, enfim, eu fui lá para a região portuária, para o edifício da noite, que ainda estava aberto, agora está fechado, fazer pesquisa, entendeu? Ficar vendo quem são aquelas pessoas que estão ali. Eu quis botar, por exemplo, o café pingado com o joelhinho na lanchonete da esquina, porque eu acho que daqui a pouco a gente vai virar um grande Starbucks no Rio de Janeiro. A gente perde esses sinais de pertencimento, que são sinais muito ligados à nossa cultura. É possível que um dia alguém esteja fazendo uma pesquisa sobre o que é joelho e o que é café pingado. É bem provável. Porque vai se perder, são coisas que se perdem. E são coisas que se perdem a ponto. Quando eu escrevi esse conto sobre a área portuária, a Perimetral existia, a Perimetral está citada e já não existe mais. Quer dizer, é uma cidade que está em transformação mesmo o tempo todo. E onde está a ficção e o que você vive com relação a esses personagens que você busca no cotidiano? Eu acho que assim, o trabalho de cronista, eu fiquei 4 anos escrevendo crônica semanal. Ele faz aquilo que um ensaísta alemão chamado Walter Benjamin ele dizia, o cronista deve andar na cidade como se estivesse numa selva. Porque a gente tende a andar na cidade e a gente já viu tanto aquelas coisas, a gente já passou por aquela loja tantas vezes, né? Como dizia o Caetano em relação à Baía de Guanabara, sou cego de tanto vê-la. De tanto passar ali, você começa a não perceber mais. E quando você está numa selva, você tem que ficar atento em tudo, você tem que apurar os sentidos. Se tem um barulho de um bicho ali, onde é que está o sol, onde é que está o barulho da água. Então o cronista, quando ele passa a andar na cidade com esses sentidos muito, muito, muito desenvolvidos, você começa a ouvir a fala de uma trocadora de ônibus conversando com alguém que o cara está interessado em alguém dentro do ônibus. É muito bom esse conto, também gosto muito. Tem um dos muito contos que é a história de uma trocadora que é meio que conselheira amorosa de um passageiro. Você vai escutando e vai fazendo esses recortes de realidade para trabalhar e ficcionalizar, né? Então não é Você muito anda de diferente do ônibus? samba da música. Acho que não. Nem no jornalista também. O jornalista também fica ouvindo. A diferença é a criação, né, do texto, né? Como é que nasce o escritor? Olha, essa pergunta é difícil. É uma boa, né, Marcelo? O escritor, é o que eu quero saber. É uma boa pergunta, Marcelo, porque você é um jornalista. Eu sou jornalista. Quando eu era mais novo, eu cometia poemas. Eu falo cometia porque eram péssimos, né? Mas eu acho que isso todo mundo, assim, é uma coisa muito Mas brasileira. o Toninho achava ruim o que ele fazia quando ele era jovem, por que você não Mas a pode gente achar persevera e melhora. Isso. E aí, depois eu entendi que o meu registro era prosa. Né? Mas no começo eu fazia os contos como se fosse matéria jornalística. Meus contos tinham lead. Então eles não eram interessantes, porque se você dá todas as informações no primeiro parágrafo, a pessoa não vai ler o resto, né? Depois eu entendi que Tem que explicar para o telespectador o que é o lead, né? As informações principais de uma matéria estão no primeiro parágrafo, para se você não tiver tempo de ler tudo. Então, quem, o que aconteceu, aonde aconteceu. Então, se você bota isso num conto, é o contrário. No conto, você tem que criar uma certa expectativa para que o leitor continue. Né? Então, depois eu entendi que eram 2 registros muito diferentes. E, às vezes, uma notícia de jornal funciona também como inspiração. Tem um conto no livro, que é o personagem que é uma espécie de mendigo louco, que ele fica andando pelos lixões, carregando, puxando, pegando coisas, papéis ou livros que têm o nome de Deus das diferentes formas, porque ele acha que Deus não pode ser misturado com o lixo nunca. E isso nasceu de uma notícia de jornal. Eu vi um personagem que tinha acontecido isso e aí inventa uma história para ele, uma mulher, uma relação familiar, uma relação de amigos. Mas você não chegou aí em lixão, essas coisas. Também não precisou, porque o personagem era mais importante. Era mais importante e eu tinha referência dos filmes, né? A gente tem muito filme brasileiro, documentário contemporâneo sobre lixão, muito, muito interessante e muito verossímil, né? Quantos livros você já tem, Marcelo? Eu tenho 6. E são todos de contos, de crônicas? São 4 de contos, 1 de crônicas e 1 infantil. Você se sustenta como escritor? Não, claro que não. Diz ele sorrindo. Porque é tão óbvio, né? Se o Toninho diz que como músico é difícil, como escritor é praticamente impossível. Eu me sustento como jornalista, mas levo essa vida paralela com muito prazer. Mas olha só. Já trabalhou comigo. Já, né? Já. O jornalista escreve, né, Marcelo? Sim. O escritor escreve. Sim. Então, é complicado às vezes, porque um mistura com o outro, no sentido quase de excluir, mas
mal ou bem, você Não, está claro, exercitando. É evidente, sem dúvida. Né? Assim, O outro tocava cavaquinho na banda. o ofício de jornalista ajuda muito, sobretudo, eu acho que em 2 pontos. Um, na facilidade que você tem, você não trava muito, né? Como talvez outras pessoas de outras áreas travem um pouco mais Na escrita. Na escrita. E 2, no cumprimento de prazo. que muitas vezes um conto por encomenda, por exemplo, eu não tive ideia. Não existe não teve ideia. E quando é foi igual que matéria, tem que entregar. Quando foi que você percebeu que o que você estava escrevendo era bacana mesmo? Eu, na verdade, teve um momento de inflexão, quase uma epifania do meu primeiro para o segundo livro, que no meu primeiro livro eu tinha um pouco dessa ideia, que eu acho equivocada, de achar que para você escrever uma coisa universal, você não pode botar muita cor local no texto, não pode referenciar muito a rua, aquele local, aquela situação, aquele bairro. E hoje eu acho completamente o contrário. Isso aconteceu quando meu pai morreu e eu voltei a Madureira, que é o meu bairro de infância, e entrei na quadra de Pérez Serrano, né, que é a minha escola. Porque ali foi como se fizesse sentido várias coisas da minha vida, inclusive essa relação com o meu bairro, né? E a partir dali eu tive vontade de... Eu falei, por que eu não estou falando disso, né? Por que eu não estou falando disso? Se é isso que movimenta a minha paixão e as paixões da minha vida, é o Pérez Serrano, é Madureira, é esse mosaico que eu acho curiosíssimo, que é a cidade, né? Que é uma mistura de bordão de camelô com letreiro, com gente passando, com gente brigando no celular, com esse mosaico que a gente fala de edificações e existências humanas, né? Que é como se essa cidade tivesse um discurso, ela está falando, né? Você precisa ouvi-la. Muito bem, Marcelo. Olha, parabéns, Toninho, você fez uma pergunta linda.